Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3. João 3, a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar a palavra com vocês. Eu estou meditando desde a semana passada, quando a irmã Marcela me convidou. E ultimamente o Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre o motivo das coisas. O versículo que nós lemos diz que era necessário, da mesma forma como Moisés levantou uma serpente no deserto, assim era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Se você for ver a história, está no livro de Números, no capítulo 21, vai dizer que o povo murmurou contra o Senhor, porque falou assim: ó Moisés, você nos trouxe para uma terra seca, nós estamos aqui passando fome, ainda temos que comer desse pão vil. Eles disseram que o maná que caía do céu era um pão vil. Nós estamos sem paciência mais para comer só esse pão aqui. E o Senhor ficou irado com eles e mandou no meio deles serpentes abrasadoras. E a Bíblia diz que começou a morrer do povo muita gente. E é engraçado porque a gente é muito parecido com aquele povo. A gente não gosta que ninguém fala com a gente ser amigo. Você está errado. Mas no fundo, a gente quase sempre que está errado, a gente sabe que está errado. Verdade ou mentira? E o próprio povo chega para Moisés e fala assim: olha Moisés, a verdade é que nós pecamos contra Deus. Nós murmuramos contra Ele. Ora a Ele por nós. E Moisés ora e o Senhor fala com ele assim: olha, levanta, faz uma serpente de madeira, de bronze, perdão, do mesmo tipo que essa serpente aí, faz em bronze uma escultura de uma serpente e põe no alto de uma estaca. Quem for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze não vai morrer mais. Quem for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze não vai morrer mais. A pergunta é, de acordo com isso que o texto está explicando, a presença da serpente de bronze lá livrava alguém da morte? Sim ou não? Sim e não. Como assim, Lucas? Livrar, livrava. Mas livrava dentro de uma condição. Não adianta o cara ser picado pela serpente e ficar lá dentro da barraca e falar assim: não, mas eu sei que tem uma serpente lá, eu já vi ela muitas vezes, na minha cabeça eu sei como ela é. Não adiantava, ele tinha que sair da tenda dele com dor, talvez com febre, talvez com a perna ou com o membro picado inchado. E ele tinha que sair e ir até um lugar onde desce para olhar para a serpente e olhar para ela. E aí eu fico pensando, a Bíblia tem um monte de coisa que parece sem sentido. Se você for ver no livro de Levítico, vai ensinar sobre os holocaustos, sobre a oferta. E tem um negócio engraçado, que quando você trazia oferta para a oblação, para o pecado, tinha um negócio interessante. Não dava para eu encontrar com alguém na rua e falar assim: isso lá vai para o templo? Leva minha oferta para mim. A pessoa tinha que ir. Porque tinha um gesto simples no ato de entregar a oferta. Tinha que ser macho, de 1 ano, sem mancha, sem defeito.
Mas não era só chegar e pôr na mão do sacerdote. Na hora que ele entregava para o sacerdote, o ofertante tinha que pôr a mão na cabeça do cordeiro. Levítico 1 vai falar disso. Levítico 8 vai falar disso. Vai ter em Levítico, sei lá, umas 8 referências. Eu não vou ler todas para não tomar o nosso tempo. Levítico 1:3. Se a oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito, à porta da tenda da congregação oferecerá, de sua própria vontade, perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para expiação. Para mim, os textos são meio parecidos. Deixa eu te explicar um negócio. Você acha que a serpente de bronze que estava lá no alto da estaca, ela sabia se alguém tinha olhado para ela ou não? Claro que não. Você acha que o cordeiro que estava sendo entregue, ele tinha a opção de virar e falar assim: eu não vou levar o pecado da Marcela, que mulher metida, nem encostar, nem pôr a mão na minha cabeça, ela pôs. Não faz sentido esse tipo de coisa, faz nada. Só que quando a gente vai ler lá na carta de Hebreus, no capítulo 10, se eu não me engano, vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que foi dito eram sombras de coisas vindouras. E assim como não adiantava ter um cordeiro e entregar na mão do sacerdote sem tocar nele, assim como não adiantava saber a imagem da serpente de bronze e não olhar para ela, assim eu tenho uma notícia para você: Cristo foi crucificado. A cruz é uma verdade, mas aquele cordeiro, aquela serpente representavam Cristo. Talvez desde o começo dos tempos, ele estava querendo dizer assim: olha, qualquer um que olhar para a serpente não vai morrer. Ele estava dizendo assim: olha, um dia, qualquer um que olhar para a cruz não vai mais morrer. Não interessa a extensão do seu pecado. Talvez ele estava dizendo assim: se você não só for ao templo com algo para me oferecer, mas se você tocar em mim, se você tocar na cabeça do cordeiro, eu vou levar sobre você, sobre mim, os seus pecados. E eu acho isso extraordinário, porque essa era uma pergunta que eu me fazia. Eu falava assim: peraí, o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar todo mundo. Por que então que ele não salva todo mundo? A resposta está nesses dois textos, irmão. Todos nós fomos picados pela serpente do pecado. Todos nós. Romanos vai dizer: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. A pergunta é: quantos de nós têm a coragem de sair da sua tenda de dor, da sua tenda de sofrimento, ou talvez até da sua tenda de bonança, de riqueza, de orgulho, de ego, de grandeza? Mas quantos de nós é capaz de reconhecer: olha, eu fui picado por uma serpente, há em mim uma marca do pecado, e eu não posso me livrar dela por mim mesmo? Paulo disse o seguinte, pensa comigo, quem é Paulo? Ele diz assim: eu, Paulo, sou judeu de judeus, hebreu de hebreus. Segundo o sangue, eu sou da tribo de Benjamim, se eu não me engano. Segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o rigor que há na lei, irrepreensível. Você conhece alguém que tem coragem de falar que segundo a Bíblia ele é irrepreensível? Eu não conheço, não. Se você for, se apresente a mim depois do culto, que é até a honra de te conhecer. Mas Paulo podia falar isso. Segundo o rigor da lei, irrepreensível. Mas um dia ele vira e fala assim: olha, eu podia me gloriar de ser judeu de nascimento, ser grego de nascimento. Eu podia me gloriar de saber falar hebraico, aramaico, grego, latim.
eu podia me gloriar de ter viajado o mundo inteiro pregando o evangelho, eu podia me gloriar de ter sido chamado depois dos demais apóstolos e ainda assim ter trabalhado mais do que todos eles, eu podia me gloriar em tudo isso. Mas ele fala que todas essas coisas ele teve como esterco, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. E ele falou assim: só tem uma coisa na qual eu me gloriarei, na cruz de Cristo. Aquele homem fala assim: nada do que eu já tive faria sentido, nada do que eu fiz seria suficiente sem que Cristo morresse na cruz por mim. Só que a cruz, a Bíblia vai dizer que ela é loucura para os que perecem. Pensa comigo, qual o sentido que faz o Filho do Deus vivo descer da sua glória, se esvaziar da sua divindade, viver uma vida humana e morrer pelos pecados de outros? Que sentido faz isso? Qual o propósito disso? Mas o mesmo Paulo fala de algo que a Marcela falou aqui. O nosso Cristo morreu, mas nós somos a única religião do mundo que não tem os ossos de ninguém para visitar. Os ossos do nosso Cristo não estão lá. Ele é o único cara que era esperto o suficiente para, na hora de arrumar uma sepultura, ele pegar emprestado. Ele não comprou, ele falou assim: eu não posso comprar, eu não vou usar isso muito tempo. Sabe, ele morreu, mas ele não está mais lá. E Paulo também vai dizer o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Você e eu precisamos realmente crer que ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não está mais morto. Ele ressuscitou. Agora, por que Cristo morreu e ressuscitou? Para quê? João capítulo 1 vai dizer assim: e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, pererê parará, e ele se fez carne, habitou entre os homens. Aí no versículo 11 vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos feitos filhos por adoção. Mas presta atenção que lá está escrito: deu-lhes o direito. O que é que isso tem a ver, Lucas? Quase todo mundo aqui, se não todo mundo, é brasileiro, tem um passaporte brasileiro, verdade ou mentira? Então você tem o direito de pegar um avião na hora que você quiser e ir para o Brasil, tem ou não tem? Você está usando esse direito agora? Direito é uma coisa que você usa quando quiser, se você quiser. A serpente foi levantada por Moisés, e todos os que fossem picados tinham o direito de olhar para ela. Mas tinha gente que por N motivo podia escolher não olhar. Cristo é a mesma coisa, ele foi levantado em favor de você e de mim. E se nós olharmos para a cruz, nós não morreremos. Só que olhar para a cruz é difícil. Porque quando eu olho para a cruz, eu tenho que reconhecer que eu não sou tão bom o suficiente. E é aí que está o problema. A sociedade hoje nos ensina a mostrar todas as suas qualidades. E, se possível, até inventar muitas que a gente nem tem. Porque você vai na internet, tem um monte de gente bonito, que se acabar o Photoshop, a boniteza acabou. Tem um monte de gente rico, que se acabar certas amizades, o dinheiro dele também acabou. Tem um monte de gente feliz, mas que se desligar a internet, ele chora de depressão. Quando eu me confronto com a cruz, só há um jeito dela ser importante para mim. Quando eu sou obrigado a dizer: olha, Senhor, eu não tenho como me salvar. Não tem, Deus. Eu preciso do Senhor. Sabe?
Mas ele morreu naquela cruz com a finalidade de pagar pelos nossos pecados. Há uma coisa que a gente ignora. Deus é amoroso, sim ou não? Deus é misericordioso, sim ou não? Mas Deus é justo, sim ou não? Talvez Deus na história só teve um problema, uma dificuldade. Como um Deus que é justo perdoa o pecador que merece ser condenado e continua sendo justo? Como? Se ele vira para o pecador e fala assim, não, eu não vou te cobrar pelo seu pecado mais não, é justo? Sim ou não? Não. Porque ele havia dito que o salário do pecado era a morte. Então, se você pecou, a condenação é a morte. Só que ele fez lá no Antigo Testamento leis para o povo trazer cordeiros e trazer bodes e trazer cabritos. Mas Hebreus vai dizer, e eu faço questão de frisar de novo, aquilo eram sombras de coisas futuras. Ele estava apontando para nós, nem todos os cordeiros do mundo podem te salvar. Nem todos os bois do mundo podem te salvar. Você pode derramar todo o sangue de animal que há no mundo, não tem esperança para você, mas eu vou prover um cordeiro. E quando esse cordeiro morrer, aí se você olhar para ele, eu vou poder te salvar. Se você tocar nele, eu vou poder te salvar. Porque a Bíblia diz que ele precisa ser justo e justificador de todos os que lhe obedecem. Ele é justificador, mas ele não pode deixar de ser justo. Então ele fala assim, olha, eu te entrego meu filho. Eu não vou perdoar o seu pecado. Eu vou cobrar o seu pecado. Mas eu não vou cobrar de você. Eu vou pagar o preço pelo pecado. O meu filho vai pagar o preço. E você sabe o que é o mais difícil que eu penso da cruz? Pensa comigo assim, se tivesse num quarto trancado, você, o seu maior inimigo, a pessoa que você menos gosta no mundo, e um assassino. E o assassino falasse com você assim, eu vou deixar escolher, você quer que eu mato ele ou a pessoa que você mais odeia no mundo? A escolha é fácil demais, sim ou não? Dependendo do caso, a gente ainda fala, cara, se eu te dou 50, pra você consumir essa carniça aí. Agora, vamos mudar a hipótese. Se tivesse no quarto você e as duas pessoas que você mais ama no mundo, se você for pai, pensa em 2 filhos seus, e aquele assassino, e ele falasse com você assim, qual dos seus filhos você quer que eu mate? Eu vou te deixar escolher. Será que um pai consegue escolher? Provavelmente qualquer pai diria assim, não, faz o seguinte, me mata e deixa os 2 sair. Ô Lucas, mas ninguém nunca esteve diante dessa dúvida. Esteve sim. O pai olhou para você, olhou para o unigênito dele e escolheu que o unigênito morresse em seu lugar. Só que tinha um problema maior. Com ele não havia nenhum assassino. Não tinha ninguém capaz de pegar o filho dele e o matar. Ele tinha que entregar o filho para a morte. E o filho tinha que entregar a si mesmo para a morte. Por amor da sua e da minha vida. E você sabe o que é engraçado? Que aí a Bíblia vai dizer que Cristo dessa maneira pôde nos adotar. Ele nos fez família. Só que a Bíblia vai ensinar no livro de Levítico a respeito da redenção. O versículo eu perdi, perdão. Mas quando ensina da redenção, fala assim que quando alguém ficava endividado, ou quando alguém empobrecia, ele tinha o direito de se vender como escravo. Só que um parente dele podia resgatar ele. O parente ia lá, isso aí, Levítico 25.
o parente dele podia resgatar ele. Só que tinha uma condição. Quando o parente pagava a dívida dele, não era igual a gente pensa, que Cristo pagou minha dívida, eu estou livre. Não era assim. Se eu ficasse endividado e o meu irmão pagasse a minha dívida, eu deixava de ser escravo da Marcela ou do Vinícius, se eu tivesse me vendido para eles, e eu me tornava escravo do meu irmão, até que eu pagasse a dívida ou até que chegasse o ano do jubileu. Sabe por que Cristo te adotou? Para ter o direito de te resgatar. E você sabe o que é mais maravilhoso? Se você for ler esse texto lá na sua casa, vai repetir pelo menos 2 vezes no texto. Que o parente que resgatava não poderia usar de rigor com aquilo que comprou. O meu irmão que me comprasse, tinha que me comprar sabendo que podia me pôr para trabalhar. Mas tinha que ser como irmão e não mais como escravo. Deus, lá no Antigo Testamento, estava pondo a condição do nosso relacionamento e estava falando assim, ó Lucas, eu vou te comprar. Eu vou te adotar, eu vou te resgatar, mas não para você ser meu escravo, para você ser minha família. Eu vou te tratar como família. Até aqui vocês conseguiram entender? Então, para encerrar, eu quero falar da história de uma família para vocês. O porquê que eu acho que Cristo escolheu nos resgatar e nos fazer família. Eu acho que é para que a gente faça com que a família dele continue crescendo. Só que tem um problema. Até que nós sejamos curados da nossa escravidão, enquanto eu achar que eu sou só um escravo de Cristo, eu não vou querer convidar outras pessoas para a escravidão. Mas quando eu entender que eu sou filho do Deus vivo, e que o meu lugar não é com os escravos, mas é a mesa com os filhos, eu vou querer convidar outras pessoas para a mesa. Só que para ser curado tem um problema. Se você cortar o seu braço, fizer um corte profundo e cortar os tendões dos dedos, por instinto todo mundo aperta a ferida. E, por exemplo, lá na roça o povo tinha mania de amarrar um pano, né? Até chegar no hospital, e ainda assim alguém pega um pano limpo e aperta no lugar, sim ou não? Esse instinto está certo, amém? Mas supondo que você chegou no hospital com o braço cortado e está com um pano tampando. E de repente você chega lá e está o melhor cirurgião no hospital de Boston lá. E para ele fazer aquilo ali é mamão com açúcar. Só que você vira para ele e fala assim, olha doutor, eu vim aqui porque eu cortei meu braço, meus dedos não estão mexendo. Ele fala assim, eu vou te ajudar. Aí você põe uma condição para ele, só tem uma condição. Eu não aceito que você tire o pano. Ele vai conseguir te ajudar? E é assim que muitos de nós estamos na casa do Senhor, sabia? A gente está com panos abafando as nossas feridas, clamando ao médico dos médicos que nos cure, mas o tempo todo a gente está dizendo para ele, essa ferida eu não aceito expor. A gente diz que ele é o dono do nosso coração, que a gente deu a casa do nosso coração para ele, mas lá dentro tem quartos que a gente diz assim, nesse quarto aí não, Deus, nesse quarto aí ninguém põe a mão, hein? E a Bíblia vai falar de um pai e de 2 irmãos. No livro de Lucas, no capítulo 15, na parábola do filho pródigo, a gente diz sempre que o filho pródigo é o ruim, o cara que saiu de casa. Mas talvez sem perceber, ambos expuseram feridas ao pai. O filho que saiu de casa um dia virou para o pai e falou assim, ô pai, eu quero a minha herança. Uma maneira simples de você entender isso, ele estava falando com o pai dele assim, ô pai, para mim o senhor morreu, tudo que eu quero disso é dinheiro e distância. Me dá meu dinheiro que eu vou embora. Sabe o que eu acho engraçado? Eu penso que todo pai conhece o filho. Eu acho que aquele pai já sabia que aquele menino ia desperdiçar o dinheiro. Eu acho. Mas sabe o que é engraçado?
o pai deu a ele o dinheiro para que ele se distanciasse do pai. E tem muita gente que Deus deu o recurso para que ele fosse pelo mundo aí, experimentasse tudo. Você é louco, Lucas, falar uma coisa dessa? Não, eu penso que sim. Porque talvez é melhor você cair no mundo como filho pródigo, quebrar a cara, ter o seu orgulho moído. E para o orgulho dele ser moído, a Bíblia diz que teve uma seca, mas a seca só chegou depois que o dinheiro dele acabou. E muitas vezes tem gente no mundo aí, irmão, que está aí achando que vai dar tudo certo, porque ele saiu e está indo bem. Só que na hora que ele fecha o quarto, a alma dele está árida como um deserto. Há uma fome que nem toda droga, nem todo sexo, nem toda pornografia, nada supriu. E às vezes ele vira e fala assim, cara, mas ninguém me ajuda. E a parábola do filho pródigo diz que aquele cara desejava comer o que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Sabe por que às vezes Deus permite pessoas passar isso? Porque a gente é tão orgulhoso que a gente preferia ficar comendo comida de porco do que voltar para o pai quebrado e dizer, pai, eu achei que dava para ser feliz longe do Senhor, mas eu não achei nada que suprisse a minha alma. Eu achei que se eu fosse e fizesse, eu fosse o cara, eu ia ser feliz, mas há uma dor no meu coração que nada supre, há um vazio que parece, pai, que é do tamanho do Senhor, e só a sua presença supre. Mas você sabe o que é pior? Mesmo longe, ele não voltou pelo pai, ele voltou pelo pão que tinha na casa do pai. E até pelo motivo que a gente volta, o pai sabe. E ele diz assim, quantos empregados na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu estou aqui morrendo de fome. Sabe, o Senhor já sabe que muitas vezes a gente só volta pela necessidade. Mas quando a gente volta pela necessidade e a gente confronta o pai, talvez como aquele filho sem perceber, ele chegou dizendo para o pai assim, olha pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado nem seu filho, me faz como um escravo. Lembra que eu falei que você parece que no começo ele falou com o pai assim, pai, para mim isso não vale nada, eu quero só o seu dinheiro. Agora é como se ele chegasse para o pai e dissesse, olha pai, eu sei que o senhor não tem condição de me perdoar, mas assim, no meio desse seu coração aí que eu acho que é duro, deixa eu ser ao menos seu escravo e comer aqui. Mas se você tiver coragem como ele, de abrir o seu coração diante do pai, o pai vai te abraçar nessa noite e dizer assim, meu filho, não é só o pão da minha mesa que você vai ter o meu amor, eu estou aqui para você, eu estava te esperando. Mas só que a gente acha que foi só esse filho que precisou confrontar o pai, precisou revelar uma dor. Mas eu falo por mim, eu vivi durante anos com a síndrome do irmão do pródigo. Eu estava na casa do pai, eu fazia tudo, mas eu não era feliz. Eu vivia viciado em pornografia, em compulsão alimentar, na casa do pai, fazendo tudo. Eu estava lá na igreja toda semana, quando precisava eu até pregava lá, mas no meu coração não tinha satisfação, porque eu achava que eu não desfrutava daquilo. E quando o irmão do pródigo chega para o pai e diz assim, olha, quando ele chega para começar, ele nem chegou para o pai, ele chega e pergunta um empregado, o que está acontecendo aí que tem uma festa? O empregado fala assim, sabe aquele seu irmão que desapareceu há muitos anos? Ele voltou e seu pai está comemorando. Muitas vezes a gente está na igreja com o coração assim, irmão. Você conhece um amigo que estava na igreja, mas saiu, já veio 20 vezes na igreja, e 20 vezes saiu e fez tudo de errado. E quando ele volta aqui para a casa do pai, o nosso coração fala assim, esse miserável aí não vale nada, isso aí não dura 30 dias. A gente está na casa do pai e não tem coragem de se alegrar com o pai. E sabe o que é pior?
A gente está na casa do Pai, querendo que Ele nos dê algo para a gente ser feliz com outras pessoas. Que foi o que Ele falou com o Pai: eu estou aqui há esses anos todos, o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. O Pai, eu quero que o Senhor me dê qualquer coisa para eu me alegrar com outros, porque eu não tenho achado satisfação no Senhor. O Pai dá uma resposta. Muita gente fala assim: ele falou que tudo o que ele tinha era do filho. Só que antes disso ele usou uma outra expressão. Ele falou assim: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. O Pai falou assim: sabe por quê que você está na minha casa e não tem alegria? Porque na verdade você não tem se relacionado comigo. Você está aqui fazendo tudo, mas se você tão somente tivesse olhado para mim, você ia ter entendido que você podia ter satisfação e ainda podia desfrutar das coisas que eu tenho. Cristo não morreu na cruz para que você fosse um escravo. Ele morreu para que você fosse um filho. Mas para isso, diante da cruz, nós precisamos confrontar as nossas enfermidades, as nossas dores, a nossa necessidade de dizer: Pai, eu não posso lidar com os meus pecados. Talvez o seu pecado é só o orgulho, talvez o seu pecado é só o medo, mas aquele Pai que sabe amar todos os filhos, Ele ainda vive, Ele ainda está de braços abertos. Eu não sei se você é um filho que está andando longe, todos os dias ele olha para a estrada para ver se você volta. Ou eu não sei se você é um filho que está na casa, mas há muito tempo já não olha nos olhos dele. Há muito tempo não dá um abraço nesse Pai. Há muito tempo não sente o calor dele. Mas o Pai quer que você saiba que você é amado. Não precisa você querer viver buscando satisfação em outras coisas. Não precisa de você ficar com vergonha de voltar para o Pai. O Pai está aqui para amar você. Mas como a serpente foi levantada no deserto, é preciso que nós olhemos para